nação bandista, todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Bando das Nações. Tá vendo esse vídeo? Não é inscrito aqui no canal ainda, pois já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. E hoje é o vídeo do nosso quadro Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Mas só respondo o que eu sei. Vamos lá, hoje é aquele de duas perguntas, tá bom? A primeira questão é de uma moça que ela nos questiona muito a importância da vela, né? Ela sempre vê os médios acendendo as velas, ela tá iniciando agora, o pai de santo não explica muito pra ela, e ela ficou com essa dúvida, né? Por que tem que estar sempre acendendo uma vela? Outra coisa que chamou bastante a atenção dela, por que as velas têm cores? Ah, se eu vou acender pro povo de Oxóssi, eu acendo a verde. Se eu vou acender ali para uma criança, é a rosa ou a verde, para o mar é o azul. E aí, como não explicam muito isso para ela questionou o senhor, né? Primeira questão da importância da vela, né? Tá sempre acendendo uma vela em boa entidade, por que eu preciso acender? E as cores específicas. Se tem uma cor que seria universal, essa cor eu posso acender para todas. Ou eu sempre tenho que acender de acordo com a cor, Paravinha. E aí? Olha, minha filha, nós sabemos, né, que a cor do fogo, a cor da tocha, a cor do luzeiro é igual. Aquele fogo ali, o fogo, a cor é igual, né? Agora, a vela em si, a tocha, né? Isso é uma simbologia. Aqui no estado do Ceará, como eu falo sempre muito sobre isso aí, nós trabalhamos aqui, porque a Umbanda aqui é cores. Nós trabalhamos nas 7 cores de Umbanda, certo? Então, existe, claro, todo luzeiro, toda vela, né? A vela colorida, ela tem uma simbologia. A branca, a azul, a verde. Isso aí a gente já acende de acordo com aquela linha. Agora é o seguinte, você vai afirmar uma vela para um caboclo. Caboclo de aldeia, um caboclo índio. Pronto, qual é a vela que você vai afirmar? Uma vela verde. Por quê? O verde é a representação das matas, né? Então, o azul, você vai acender uma vela para a rainha do mar sagrado, um rei do mar sagrado, ou para um pescador, justamente, ou o marinheiro, né? Você vai acender a cor azul. Por quê? Porque a simbologia do azul representa o mar sagrado. Então, as velas, elas têm essas diferenças, né? A tocha não, a tocha da vela, o fogo, a claridade é uma só. A cor é aquela cor. Modifica na diferença da tocha, da vela, né? Velas coloridas. Tem velas bicolor, né? Tem velas bicolor, velas de 2 cores. Como tem velas, isso aqui, de 7 cores, juntas, de 7 linhas, né? Que chamam 7 dias, são 7 linhas, cada dia uma cor. Então, as cores é um simbolismo muito grande, né? Sobre as linhas de Umbanda, não é sobre os caboclos, né? Não é sobre as entidades, não. É sobre as linhas, a representação de linha. A cor é representação de linha. É do branco, né? Nós botamos o branco, botamos o azul, botamos o verde, botamos o vermelho, botamos o amarelo, botamos o rosa, né? E botamos também a vela de Paixão, que é aquela vela roxa. Então é a representação que nós fazemos. Se nós vamos para uma prendeira, vamos acender umas velas nas cachoeiras, nós levamos a vela roxa. Porque é a preferência de Pai Xangô, né? Se nós vamos para uma mata, nós levamos a vela verde. Se nós vamos para uma beira de praia, para beira de uma sagrada, levamos aquela vela azul. Mas tem alguma cor para vir de vela que seja universal, que eu possa acender para todos? Não, é o que eu disse. A vela em si é linhas de Umbanda. Agora, se você vai acender uma vela, você não vai especificar, né? Porque você vai afirmar pela tocha, afirmar pela claridade. E não pela cor, de fato. Não pela cor, entendeu? Aí você pode afirmar qualquer uma vela.
Se eu vou fazer aqui um trabalho para preto velho, eu tenho, olha aqui no meu altar, eu só tenho vela da cor rosa, eu posso afirmar o meu preto velho. Porque Eles vão receber do mesmo jeito? Porque é pela cor da chama. Agora, se eu for acender uma vela para a linha de preto velho, escute bem como é que é. Para a linha de preto velho, eu vou acender uma bicolor, que é uma preta com branco. Né? Se eu for afirmar um trabalho para senhores algum, eu posso acender uma vermelha? Posso, como posso acender uma branca. Mas eu posso acender uma bicolor, bem, uma de duas cores, vermelho e branco. Entendeu? Eu posso afirmar. Isso para a linha de chama, ou para a linha, né, do nossos mensageiros, dos alguns. Dos alguns, os pretos velhos. É na linha. Agora, eu posso afirmar uma vela, qualquer uma vela. Eu posso pegar uma vela branca, aqui, acender para um orixá de Minas, né, uma entidade, um caboclo de Minas. Posso atender para o povo das matas, não importa. Então, branco seria ali uma cor mais universal para a gente acender para a linha da direita. A vela em si é a vela da cor branca. Porque branco é a pureza, é o simbolismo total. O branco é a representação de tudo. De tudo dentro da Umbanda. É por isso que se respeita muito o branco dentro da Umbanda por causa disso. Todas as cores, ela puxa pelo branco. Você vai afirmar para o povo do Mar Sagrado, você afirma um branco com azul. Vai afirmar para o povo das matas, é um branco com verde. Entendeu? Vou afirmar para São Jorge Guerreiro, é um branco com vermelho. Né? Isso aí, o branco é o simbolismo na frente de tudo. Então o branco é a presa de tudo. Então a vela mesmo é a cor branca. Agora, as velas coloridas, que nós acendemos aqui no nosso PG, no nosso altar, justamente é para as linhas. É mais o simbolismo da linha. E para a linha. Eu vou acender para a linha do Mar Sagrado, então eu boto a linha azul. Se eu vou trabalhar com aquela linha do Mar Sagrado, é a linha azul. Pronto, não importa. Vou trabalhar com a linha da mata, vela verde. Né? Se eu for fazer um trabalho para o povo de Minas, eu vou botar a vela amarela, ou aquela vela de mel, não importa, aquela vela alaranjada, é a cor do ouro, eu posso botar uma vela de cor de ouro, posso botar uma amarela, não importa. Mas era o povo de Minas. Quer dizer, ali é a simbologia daquela linha. A vela é a simbologia. E se eu quiser acender para o povo da esquerda, os Exus, né? Os Exus e as pombogiras, qual seria a cor mais indicada? A vermelha ou a preta. A vela preta ou a vermelha. Essas são as velas. Existe cor bicolor também para os Exus? Tem a preta com vermelho. Você pode botar só o vermelho e pode botar a preta com vermelho. Então seria a cor mais indicada. Tem a de 7 dias, como tem a pequena também. Justamente. É por isso que já é feito ali pelaquela linha. Para não estar, né, misturando. Então, aquilo você já compra tudo feitinho, tu já compra num pacote só, pronto. É muito bom. Antigamente você só tinha vela branca. Só existia o branco, só existia a vela branca. Que acendia para todos. Que acendia incluindo para todos. Aí também era aceso, como, né, as pessoas viram que era uma necessidade, então as casas de vela começaram a fazer, né, as casas de Umbanda, de axé religioso, começaram a vender, pronto. Justamente já para suprir a necessidade de muitas coisas. Mas só existia a vela branca. A vela branca, pronto. Mas aí foi entrando na Umbanda, pronto, porque é uma necessidade. Entendeu? E outra questão que ela falou, por que acender essas velas para as entidades, para Mavineiro? Ora, minha filha, isso aí, olha, toda vela ela tem um seguinte. Se você pode acender para os seus de guarda, pode acender para as suas entidades, pode acender para o seu caboclo, para o seu guia, para o seu mestre, para o seu mensageiro, assim sucessivamente. Para o seu santo do seu nome, isso aí não importa. A vela é a chama da claridade. A vela é que faz a consagração. Se você acende uma vela acima, você pode ter uma vela, se for o topo da sua cabeça, você está consagrando o seu uri para cima. Se for a vela que você se benze com ela aqui na testa, está consagrando para o seu anjo de guarda, para a sua proteção. Se você bota aqui no altar e faz o pedido àquela entidade, aquele caboclo, você está entendendo? É aquela chama da força da claridade, é que ele vai receber. Não importa ser um santo como um Exu, não importa. A claridade acima de tudo. A claridade. A vela é a chama. Muita gente chama de tocha. Tocha. Eu vou acender uma tocha. Por quê? Porque tocha é claridade. Aí não importa a cor. Tocha é uma tocha. É só a cor do fogo, entendeu? Eu vou acender uma tocha para a minha entidade. Pronto, o que é? Aí eu estou entregando. Para quê? Para que ela atenda meus pedidos, abra meus caminhos, certo? Abra meus caminhos.
me cure, me defenda, dependendo do meu pedido. Como existe velas não? Como existe vela para vários trabalhos. Olha, existe vela para agarradinho, existe vela de coração, existe vela de amor, existe vela de casal. Então, isso aí é uma simbologia, claro que é uma simbologia que faz, representando aquilo que você quer. Existe velas de santos, no formato de santo. Então, não importa. Não importa. Né? O que importa é a chama, é a claridade da vela. Tá certo? Certo, então vamos para a nossa segunda questão, que é assim, esse moço questionou sobre Exus beberem água, seja água normal, né, que a gente bebe, até mesmo água de coco. Porque a gente está muito acostumado a ver numa gira de Exu, o Exu bebendo ali ou a quente, que é a cachaça, ou uísque, cervejas, pombogiras bebendo champanhe. E quando a gente vê um Exu que bebe água, ou até mesmo água de coco, acaba se estranhando. Mas quando o Exu ele bebe esta água, tem algum simbolismo ali do Exu beber água? Ele realmente pode? É um Exu mais fraco por aceitar água? Exu pode aceitar água ou não? Olha, o líquido é muito valioso. Todo tipo de bebida é muito valioso. Não só para Exu, como para caboclo, para entidade. Né? Isso é valioso. É a forma de trabalho. Certo? Beber e fumar. Por que o Exu bebe? Por que as entidades bebem? Por que fumam? Quer dizer, ali é uma necessidade, justamente, uma necessidade de fazer aquele trabalho. É aquela forma de trabalhar, afirmar uma gira. Agora, o Exu veio, bebeu água. Nós sabemos que a água é a pureza, né? Também, a água é pureza, a água é vida, a água é luz. Então, uma forma de o Exu trabalhar, se ele bebeu água, porque alguma coisa ele vem fazer, algum mal ele vai cortar, alguma defesa, é uma proteção. Água, ela é limpeza, água é descarrego, água é vida, é fortalecimento. É o quarto elemento mais forte que nós temos. Dos nossos 4 elementos que nós temos, a água é o mais forte. Porque ela é pureza, ela mata e cura. Viu? Ela mata e cura. Então, existe essa forma. O Exu, nós sabemos que o Exu bebe marrafa. O Exu bebe marrafa, o Exu bebe uísque. Né? O Exu pode beber água de coco? Pode. Isso aí pode beber água de coco. Como pode afirmar para o Exu. Uma entidade, um caboclo, ele pode beber um refrigerante? Pode beber um refrigerante. Não importa. A bebida em si, ele está bebendo, está fortalecendo, porque ele está trabalhando. Ali é uma energia. Aquele fumo, aquela bebida, tanto faz ser alcoólica, né, como não. Ele está bebendo para manipular as energias, para fazer o trabalho dele. Né? É muito incomum, Exu, né, beber refrigerante, ou principalmente água. Né? Isso aí é o cúmulo, né? Porque todo mundo fala que a água, né, ela não fortalece o Exu. A água desfortalece. Isso aí, todo mundo fala. Não, a água não pode. Você não pode lavar uma guia de Exu com água porque não fortalece. Né? Tem que passar garrafa, tem que passar cachaça, tem que passar, entender, tá, tudo. Então, não pode, né? Como é que você vai lavar um manto, né, do Exu, se não for com água? Como é que você vai lavar uma bata de um pai de santo, um vestido de uma mãe de santo que trabalhou com a pombagira, se não for com água? Né? Então, isso aí não importa. Mas água é limpeza, como eu falei, né? E água é limpeza. Agora, não é comum não é comum. Isso aí, se ela vive isso aí, Exu principalmente, entidades, caboclo que a gente vê, bebendo água no tempo. Pode, uma gira de preto velho, pode correr água, como pode correr o vinho, como pode correr o café naquela gira, e a ginebra, que são bebidas deles. E a marrafa também, não importa. Eles estão manipulando aqueles elementos para trabalharem. Estão fumando o cachimbo e trabalhando, certo? É o fumo e a bebida. O essencial de preto velho é o nagô, que é o café. Isso aí todo mundo sabe. Né? Mas pode botar uma água, se ele pedir uma água na cuia dele, pode dar.
Porque ele sabe. Às vezes é a matéria que não está podendo beber, não está podendo tomar o café, não está podendo tomar um refrigerante, a matéria, e não está podendo tomar bebida alcoólica. Então, bebe-se água. É a mesma coisa. Entidade. Exu é mais diferente, porque Exu, a gente tem esse conceito com ele, né? Porque a água pode enfraquecer o Exu. Não, a água é vida. Quando você vai afirmar por uma pontuação para o Exu, você pode fazer a mesma pontuação de altar. Não importa, a mesma pontuação de altar que eu digo, você afirmar no altar, como você pode afirmar numa ganga para Exu. Você pode colocar o copo com água, pode colocar um copo com uma garrafa, ou o uísque, não importa. Se for um pombageiro, bota a bebida, a cerveja, ou então o champanhe, mas pode colocar um copo com água. Justamente ele, você está dando ali, eu vou entender, que você está entregando para aquela trabalho na limpeza, na descarrego e trabalho na vida, entendeu? Aí você pode botar o que beber, o que fumar e a luz para clarear, né? Mas aí não tem importância você colocar um copo com água. Porque a água está presente em tudo, né? Agora você vê, é muito, muito, muito comum, principalmente a entidade beber água, quanto mais é Exu, né? Mas acontece. Assim, a água, dentro da linha da direita, ela é muito importante. Desde o momento que você vai afirmar o teu anjo de guarda, está presente a água. Acima de tudo. Né? Então, assim, na linha da direita, a água ela é muito presente em vários elementos. Mas, dentro da esquerda, já não se vê toda essa questão da água. E aí também ele questionou Exus que bebem água de coco. Tem algum significado fora a água normal, a beber água de coco? Não, é o que eu falei, tanto a água de coco como refrigerante, isso aí é uma simbologia, não tem nada fora do comum, nada. O Exu ele consegue manipular a água de coco, o refrigerante, assim como ele manipula a bebida? Olha, você tem que ver, porque tem muita gente que diz, não, meu Exu jamais ele vai beber um refrigerante, meu Exu jamais ele vai tomar um copo de água de coco, né? Muita gente fala isso. Matéria é matéria. Preste bem atenção, matéria é matéria. Né? Existem casos que a matéria pode estar adoecida, pode estar tomando remédio. E o Exu sabe, né, que o álcool não é compatível com antibiótico. Então, se aquela pessoa está tomando um tipo de remédio que não pode tomar bebida alcoólica e está trabalhando ali, então ele pede uma água de coco como refrigerante. Ou então uma bebida que não contenha álcool. Pode pedir. Da mesma forma, ele está manipulando aquelas energias. Mas tem alguns médicos, alguns pais de santo e mãe de santo, que já ouviu falar assim, eu não vou trabalhar porque eu não estou podendo beber e meu Exu não aceita outro tipo de bebida. Aceita. Quando o médico fala assim, o meu Exu não aceita outro tipo de bebida, isso está na cabeça do médico ou o Exu realmente não aceita? Está na cabeça do médico, é porque o médico ele ensina... Ele já é acostumado a trabalhar com bebida e aceita quer continuar, né? Não aceita, mas é que nem eu estou falando. Existem casos e casos, né? É matéria, minha filha, matéria é porque eu acho que tem matérias que falam assim, eu não quero que a minha pombogira seja vista com um copo de água na mão, né? Eu acredito que é muito essa questão da cabeça mesmo, de achar que é fraco por conta disso. Não é. Olha, é onde a pessoa tem que ser, ter um orgulho, não um orgulho alterado, sim, mas um orgulho simples. De ter aquele Exu, aquele caboclo, aquela entidade, ter a consciência, né? Porque ela não quer fazer uma entidade, não quer fazer uma matéria. Se a matéria não está podendo tomar bebida alcoólica, então ela pode beber, quer dizer, porque a matéria, quem não quer aceitar é a matéria. A entidade não tem nada a ver, o Exu não tem nada a ver com isso. Muita pessoa fala, meu Exu não bebe água, meu Exu não bebe refrigerante, bebe tudo o que você der, bebe, dependendo da matéria. Isso é a consciência do médium. Agora, se o médium acha que não, porque tem que ser... Não é assim. Matéria é matéria. Certo? Existe casos, é isso que eu estou dizendo, né? O certo é trabalhar bebendo, é trabalhar fumando. Isso. A lógica é essa. Mas
a matéria às vezes não está aceitando. É que existe um tipo que a matéria está tomando um tipo de remédio, um tipo de antibiótico, que se tomar o álcool, pronto, vai cortar aquele efeito daquele remédio, não vai ser nada. Se a pessoa está tomando um remédio, está fazendo um tratamento. Se a pessoa está fazendo tratamento é porque está com algum tipo de doença. Então, se você vai trabalhar, aquele caboclo, aquele Exu, ele vai querer que você adoeça? Ele vai beber para cortar? Não, a bebida não vai... Fica. O caboclo bebe, ele leva só a essência da bebida, mas o álcool desce o organismo. Ele não vai sair daqui, você beber, vai sair, mano. O caboclo, o Exu, ele leva a bebida que vai ficar na sua consciência, na sua matéria. Você não fica tonto, você não fica bêbado, mas aquele líquido desce para o seu estômago. E ali corta aquele efeito do seu remédio. Então, me diga uma coisa, qual é um Exu, qual é uma entidade que quer ver sua matéria caída? Se você está tomando um tipo de remédio, um tipo de antibiótico, é para se curar de alguma coisa, alguma enfermidade que você está sentindo. Se você vai fazer um trabalho ali, você vai entrar, é claro que eles vão aceitar. Beber um refrigerante, beber uma água de coco, claro que eles vão aceitar. Porque se ele não... Que Exu é esse? Que quer o mal da matéria? Não existe isso. Agora, a matéria não, a matéria bota na cabeça, porque o Exu não... Bebe. Olha, eu digo isso, eu tenho 52 anos de Umbanda. Né? Minhas entidades, se você der água, no ele bebe, dependendo da ocasião. Não importa. Certo? Agora, quando você mete, todos, o que você dá, bebe, depende da ocasião. Isso aí não importa. Tá certo? Então, é a cabeça do médico, certo? É a cabeça. Agora, né? Não é comum, claro que não é comum. Entendeu? Não é comum. Casos, como também não é comum médico que não bebe, então trabalhar sem fumar e sem beber. Acontece muito isso. O médico está com problema no pulmão, está com problema na garganta, está com problema no pulmão. Então, as entidades não vão fumar. Acontece muito isso, o médico entrar para trabalhar e não fumar, né? Para não maltratar a matéria. Entendeu? Mas é isso, né? Acredito que a entidade tem que respeitar a matéria que ela está, até porque ela precisa daquela matéria bem para poder trabalhar. Né? Mas vai muito de cabeça de médico, né? Eu acredito que ficou bem explicado tanto a primeira questão sobre as velas, sobre essa questão da bebida do Exu, se bebe água de coco, se bebe outra coisa. Mas qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente ou aqui pelos comentários do próprio YouTube. Você encontra a gente no Instagram e também no WhatsApp. Um beijo grande a todo mundo e até os próximos vídeos. Axé.